Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje é 27 de março, sexta-feira, com meu colega João Vitor Meneghelli, para a gente passar pelas principais notícias da semana, né? Obviamente, muito concentrado na guerra, mas antes disso, vamos entrar aqui nos dados econômicos. A gente teve os PMIs de manufatura e serviços sendo divulgados tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Os PMIs são um indicador que tenta antever o nível de atividade à frente, tá? E todos eles vieram positivos e acima do esperado, tá? Sinalizando de que ainda não teve um impacto significativo na expectativa dos agentes econômicos em relação ao crescimento, tá? Uma notícia positiva, tá? Aqui no Brasil, a gente teve a divulgação do IPCA 15. O IPCA 15 é a prévia da inflação do mês de março. E é importante ressaltar que o período de coleta foi na primeira quinzena de março e, como não teve repasse de gasolina ainda, esse número ele veio sem nenhum efeito ainda da alta do petróleo. E o número ele veio negativo, tá? No sentido de que ele veio uma inflação acima do esperado e difusa. É uma notícia ruim para o Banco Central Brasileiro, que está, nesse momento, né, em trajetória de corte de juros. Falar em corte de juros, a gente também teve a ata do Copom, né, que detalha a decisão da semana passada do Banco Central em ter cortado os juros em 0,25%. Bom, ele deixa claro que os motivos internos que levaram a essa decisão eles permanecem lá, a atividade econômica vem desacelerando, o desemprego vem aumentando, tem um certo componente de sazonalidade aí, mas é claro que a atividade e o desemprego vem aumentando, e o setor privado está passando por várias dificuldades ligados especificamente aos juros altos. Então, todos os motivos internos, de fato, eles puxam a favor de um corte de juros, apesar da inflação não estar tão baixa assim. Agora, o problema é exatamente o conflito Irã e Estados Unidos. Ao longo da semana, os desenvolvimentos foram inconclusivos, tá? A gente começou a semana com o Trump dando um ultimato ao longo do final de semana para o Irã chegar a um acordo, senão ele ia atacar em 48 horas a infraestrutura elétrica do Irã. Ele mesmo se prorrogou esse prazo. E prorrogou novamente agora no final da semana. O presidente Trump alega que os iranianos estão negociando e os iranianos vão lá em seguida e desmentem. O fato é que as narrativas elas mudam com uma velocidade muito rápida. E todo tweet do presidente Trump, todo post dele na própria rede social dele, acaba fazendo movimentos bruscos de mercado, né? E obviamente, quando se tem uma perspectiva de uma resolução mais rápida, o mercado se anima e sobe, e o contrário também é verdade. O fato é, movimentações de tropas vem aumentando em direção ao Oriente Médio, os Estados Unidos vem concentrando mais tropas ao redor do Oriente Médio e não parece ter uma solução clara num curto prazo, apesar de fato as negociações terem começado, o que a gente não tinha na semana passada. A situação permanece extremamente nebulosa e isso traz muita volatilidade para o mercado, não é, João? Exatamente. A gente está vendo mais uma semana de incertezas e essa incerteza aumentando. Então a gente já configura aqui a quinta semana de queda dos principais índices acionários norte-americanos. Vemos encerrando aqui essa semana com uma queda um pouco mais expressiva na Nasdaq, que concentra as ações de tecnologia na ordem de 3%, enquanto o S&P está encerrando a semana com uma queda de 2%. O movimento que a gente já estava acompanhando também desde o início da guerra é em relação aos juros nos Estados Unidos, que estavam subindo, né? Antes do início da guerra, a grande discussão do mercado era a respeito da magnitude e o tamanho do ciclo de cortes que a gente iria ver ao longo desse ano lá fora. Hoje essa narrativa já vem mudando. O mercado encaminha muito mais para um cenário de manutenção e alguma probabilidade de aumento de juros do que necessariamente continuando aquele cenário de cortes que anteriormente era discutido. Naturalmente, o petróleo negociando a níveis muito mais elevados contamina a inflação global. Nos Estados Unidos, traz mais incerteza para o mercado, a curva de juros subiu e a magnitude desse ciclo de cortes ela perde muito o horizonte de estimativa por parte dos principais agentes de mercado. Quando a gente olha a performance aqui no Brasil, a performance foi um pouco diferente. A gente encerra a semana com bolsa subindo quase 2%, mas se lá fora a volatilidade já está elevada, aqui está mais ainda. A gente teve no início da semana, na segunda-feira, o Bovespa subindo quase 3,5% logo no início da semana. No pregão seguinte, enquanto o humor virou lá fora, a gente devolveu quase essa alta toda em um único dia. Então, o movimento aqui, ele é de alta, mas ele é de uma volatilidade muito elevada. É importante lembrar também que a gente tem um peso muito grande de Petrobras dentro da composição do índice, que se beneficia em parte de um petróleo negociando mais alto, ela sobe 8% aqui no cômputo da semana. E não só a Bolsa, os juros aqui também no Brasil está com uma volatilidade muito elevada. A gente também vinha discutindo há algum tempo aqui a magnitude e os juros terminal do ciclo de cortes aqui no Brasil. Inicialmente, se a gente lembrar, no ano passado,
o mercado estimava um juros perto de 12,5%, isso já mudou completamente com os novos desenrolares da guerra. Hoje o mercado precifica um juros terminal para o final desse ano na ordem de 14%. Ou seja, a gente vai ver os juros aqui demorando mais tempo para cair, uma magnitude menor também do ciclo de cortes. É isso aí, né, João? E na semana que vem, obviamente, o que continua sendo mais importante é o desenrolar da guerra, né? Traremos novamente atualizações sobre a guerra na semana que vem, mas também teremos dados de mercados de trabalho, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil a gente vai ter o CAGED, lá nos Estados Unidos a gente vai ter o payroll, que é mais ou menos o equivalente ao CAGED deles. Esses dados são importantes para essa discussão de juros. Traremos esses dados na semana que vem. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Obrigado, investidores, e até semana que vem.